Inglaterra, século XVII, desenvolvida nas mãos do rei Henrique e rainha Elizabeth. Uma Inglaterra com a nobreza dominada e sem nenhum tipo de intervenção do Papa. Pra você entender o que foi essa revolução, cê precisa saber como era importante a religião. A Inglaterra era católica, soberana. Na dinastia tudo ela passou a ser anglicana. Na trama, sua economia enriqueceu. A igreja não tinha mais terra e tudo ali era seu. Contudo, a burguesia estava em crescimento, ganhando mais espaço dentro do parlamento. Na Câmara dos Comuns, os burgueses eram puritanos, e na Câmara dos Lordes só tinham anglicanos. Em 1603 Elizabeth faleceu, chamada de virgem porque não deixou nenhum filho quando morreu. Quem assumiu foi o seu primo Jaime I, que já era o rei da Escócia. Um forasteiro, ele governou a Inglaterra durante 22 anos. Governo absoluto, aumento de impostos e caçou os puritanos. Foi confrontado pela Câmara dos Comuns, dissolveu o parlamento e acabou com o zum zum zum. Após a sua morte, o seu filho assumiu, Carlos I, um governo onde a revolução explodiu. E novamente ele dissolveu o parlamento, pros impostos queria dar aumento, pra guerra começar virou questão de tempo. Em 1640 ele reuniu a galera de novo. Na guerra contra a Escócia precisava da ajuda do povo, mas os comuns se recusaram a ajudar e se prepararam caso o parlamento fosse fechar. Aí Oliver Cromwell entrou nessa história, organizou um exército burguês buscando sua vitória. Os cabeças redondas tinham essa nomenclatura. Diferente dos nobres, eles não usavam perucas, mas independentemente do que eles eram chamados pelo povo, eles foram apoiados. Mas antes que o parlamento fosse fechado, Oliver já estava partindo junto com seus soldados. O rei se defendeu com o exército da realeza e ali começava a guerra civil inglesa. Foram 9 anos de muitas batalhas e intensas, cada vez mais os cabeças redondas ganhavam presença. Era a Revolução Puritana causando uma odisseia. Carlos fugiu pra Escócia, mas não foi uma boa ideia. Lá ele foi pego pelo parlamento escocês, que de imediato vendeu para o parlamento inglês. O New Model Army estava dividido no pique. Eles viraram os Levelers e os Diggers. Os Levelers queriam uma igualdade jurídica, os Diggers queriam uma reforma agrária crítica. A 30 de janeiro de 1649 o rei foi decapitado e a república declarada no dia 19 de maio. Oliver assumiu o poder e matou todos os que o poderiam combater. Ele fez o ato de navegação que o ajudou de vez. Todo o produto do país só sairia em navio inglês. Sua oposição se intensificou de forma súbita. Muitos ele dizimou e se proclamou Lorde Protetor da República. Sim, ele realmente montou essa estrutura. Da Revolução Puritana ele causou uma ditadura. Perto de Radar, com o parlamento ele morreu e seu filho assumiu esse movimento. O Richard não era tão hábil quanto seu antecessor. O parlamento tirou e com os Stuarts voltou. Carlos II assumiu esse cenário caótico, mas ele cresceu com os ideais franceses católicos, perseguição religiosa e absolutismo forte. O governo dele foi assim até o ano de sua morte. Jaime II então assume a coroa. O governo dele pro parlamento foi tudo menos de boa. O parlamento articulou com o seu genro o destrono pra que ele e sua esposa assumisse o trono, a filha destronando um pai, coisa cabulosa. Esse foi o início da Revolução Gloriosa. Guilherme partiu para a Inglaterra com seus soldados. Os cavaleiros não defenderam o rei e ele saiu refugiado. A Revolução Gloriosa recebeu essa nomeação devido ao fato de não derramarem sangue em sua execução. Guilherme III e Maria II assumiram o poder sob um novo funcionamento. Fizeram um juramento de se submeterem ao parlamento. A Revolução Inglesa foi um conjunto de revoluções que foram se encaixando, que ao total durou 48 anos. Muito obrigado. Eu não fiquei uma semana, eles já me chamaram. Acho que minhas notáveis habilidades eles notaram. Após alguns desentendimentos acabou a harmonia. Surgiu um movimento de pró-monarquia. Acabei